Olá, bem-vindo ao canal Observatório 7 e depois que você ouvir esse podcast, você nunca mais vai pular os capítulos sobre genealogia bíblica na sua devoção pessoal. Bem-vindos ao nosso estudo especial sobre teologia dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Esta que é uma série num formato diferente daquilo que você está acostumado no canal, que são vídeos. Nós estamos trabalhando aqui com áudios, porque o formato de podcast é um formato mais informal que nos permite gastar mais tempo do que no vídeo para estudar mais a fundo assuntos. E na nossa proposta, esse daqui é um podcast de uma sequência de vários outros que você precisa ouvir para entender o desenvolvimento deste daqui. Neste episódio, a gente está trabalhando sobre Gênesis capítulo 5, então se prepara, que a gente tem muita coisa interessante para ver. Vamos lá? Tá preparado? Antes, é importante que você tenha lido por você mesmo o capítulo 5 de Gênesis. Agora que você leu o capítulo 5, deixa eu te lembrar que nos estudos passados a gente viu que o livro de Gênesis é a autoria de Moisés, ele está dividido através de perícopes, que são as unidades literárias onde realmente o texto começa e onde ele termina. Isso nem sempre equivale aos capítulos e versículos. A gente viu que a primeira perícope, e agora nós vamos começar uma nova seção do livro de Gênesis, que inicia no capítulo 5, verso 1. E a gente sabe que é uma outra seção porque Moisés tem uma característica literária. Sempre que ele começa uma nova sessão, ele usa uma mesma expressão em hebraico chamada toledot. E essa expressão é traduzida algumas vezes por esta é a Gênese, este é o início, este é o princípio, estas são as gerações, esta é a genealogia. E aqui a gente encontra a mesma expressão. O capítulo 5:1 vai dizer: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Nós terminamos no estudo passado vendo que o capítulo 4 descrevia como as linhagens que Adão e Eva deram origem produziram pelo menos dois comportamentos diferentes. A linhagem de Caim, o primeiro homicida, ela se torna uma linhagem de pessoas extremamente bem-sucedidas em tudo aquilo que o mundo secular valoriza. Guarda essa informação porque a gente vai precisar dela lá na frente para entender o contexto no qual se dá o dilúvio. Mas apesar de eles serem uma civilização que prospera e que inventa e cria coisas novas, faz avanços, ela é uma civilização humanista e que se desvencilha de tudo que é religioso e se afasta daquilo que é espiritual. E ele se torna uma linhagem de homens corruptos, como a gente vai ver na linhagem ali de Lameque, um dos descendentes de Caim. Mas termina, a perícope anterior termina mostrando que Adão voltou a ter um outro filho com sua esposa. Esse se chamou Sete, veio em lugar de Abel, nasceu depois de Abel. E ele tem um filho chamado Enos, e daí se começa a invocar o nome do Senhor. Dá-nos a entender claramente, então, de que essa linhagem de Sete produz um reavivamento espiritual, uma reforma espiritual, e eles começam a produzir a continuidade da mensagem de Gênesis 3,15, que é o primeiro evangelho, onde é feita uma promessa de que o poder de Satanás e as obras dele seriam derrotadas pelo Messias, ou por aquele prometido, a mulher que viria para pisar a serpente na cabeça. Bom, dito isso, a gente começa no capítulo 5 com uma descrição de quem é essa linhagem de Adão e de Sete. O capítulo 5 está contrapondo o capítulo 4 na parte do verso 17 até o 23, quando fala da linhagem corrupta de Caim. O interessante do capítulo 5 é que a linhagem de Sete não se destaca em absolutamente nada do ponto de vista materialista. Eles não são aqui descritos como inventores, não são descritos aqui como artistas, não são descritos aqui como ricos, possuidores de propriedades ou bens, não são descritos aqui como os mais belos de todos, porque isso está lá na descrição dos filhos de Caim, naquela descendente de Caim que nós já vimos, a Naamá, mas os filhos de Sete
tem nomes sempre que dão a entender um contexto de esperança de que vai vir alguém, e um deles que vai nascer talvez seja o Messias. Então, a constituição, a ideia aqui do capítulo 5 é mostrar homens espirituais que se focaram nas coisas espirituais, e eles fazem uma reforma espiritual e moral, a tal ponto que essa linhagem que vai estar aqui em um sentido crescente chega até Enoque, e vai haver um testemunho sobre Enoque dizendo que ele andou com Deus. Interessante que todos os nomes descritos no capítulo 5, de descendentes de Sete, sempre faz ali a observação de quem que ele é pai, ou seja, para quem que ele passou a continuidade da mensagem, e aí diz ali que ele teve filhos e filhas, e aí diz assim que ele morreu, e sempre deixa bem claro que ele morreu. Quando chega em Enoque, vai dizer alguma coisa diferente, assim, andou Enoque com Deus, então é um camarada de extrema comunhão, e já não era, essa é uma expressão para dar a entender que ele não foi mais encontrado, as pessoas o procuraram, não acharam cadáver dele, não há corpo dele, não o encontraram, porque Deus o tomou para si. É um paralelo, a gente vai ter uma ideia como essa, por exemplo, na ascensão de Elias, o profeta, que joga a sua capa para Eliseu e é assunto ao céu, que vai para o céu sem ver a morte. Num texto em que vem repetindo claramente que todos os descendentes da linhagem do povo de Deus, eles viveram sua vida, deram sua contribuição e morreram, de repente é como se Deus interrompesse e desse uma amostra para o povo daquilo que é possível no final dos tempos, ou seja, de ser transladado, de ser levado para o céu. E Enoque é a primeira pessoa que não vê a morte e é levado como uma amostra do que vai acontecer no final dos tempos quando Jesus voltar. Essa ideia de Enoque se conecta com Judas, verso 16, quando Judas, lá no Novo Testamento, vai mencionar que Enoque é o sétimo depois de Adão, que pregava sobre, anunciava a volta de Jesus e dizia que ele viria com as nuvens. Então veja, ele está fazendo uma referência antiguíssima, mostrando de que desde o início dos tempos, por uma tradição vinda lá de Adão, de Sete e dessa linhagem que vai dar origem a Noé, se transmitiu o conceito de que haveria uma vinda do Messias. Talvez num primeiro momento não se tinha muita clareza ainda sobre se seriam uma ou duas vindas, como é que era a primeira, como é que era a segunda, mas eles tinham um conceito e anunciavam esse fato. E isso é muito importante para você entender que existe uma continuidade, uma mensagem, e passou-se uma tradição oral de um para o outro. E por que essa tradição oral é tão importante? Veja, nós temos uma percepção ocidental, moderna, sobre o que é informação e como ela é transmitida. E nós não podemos ler a Bíblia e a cultura da época da Bíblia com esse ponto de vista. Nós temos que voltar ao passado, imaginar Moisés escrevendo esse texto e ao povo ao qual ele está se dirigindo. O que ele está fazendo aqui é justificando para o povo e dizendo assim, olha só, nosso povo, as origens do nosso povo são essas. Ele conta ali Gênesis 1, Gênesis 2, ele conta a criação, e ele diz assim, olha, toda a raça humana veio de Adão e Eva. E ele vai começar a discorrer isso até chegar lá na Tábua das Nações, onde ele vai dividir as nações e vai mostrar a origem, a linhagem de Abraão e do povo ao qual eles fazem parte. O que Moisés está dizendo com essa genealogia do capítulo 5, para quem está lhe ouvindo, é que eles não são fruto de uma ideia inventada. Pelo contrário, os pais e os avós deles conheciam essa história e eles deveriam se lembrar dessa história porque ela era passada de geração em geração. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre a África, muito interessante, e estava entrevistando um ancião de uma tribo, de uma aldeia, e ele estava discorrendo sobre a cultura daquele povo, e ele dizia assim, aqui na África, nós não escrevemos a história, em nossa aldeia nós contamos histórias. E é aquela tradição de pequenos povoados, das pessoas se sentarem à noite ao redor da fogueira com a família, transmitirem e contarem
inúmeras e inúmeras vezes a mesma história, até que os filhos decorem e contem a história para os netos. Estas genealogias, como você pode ver aqui em Gênesis capítulo 5, elas eram decoradas pelas pessoas. Você está falando de um mundo, o mundo em que Moisés cresceu, onde não havia o excesso de informações, o excesso de estudos e de materiais que tem hoje. As pessoas se dedicavam a conhecer a história de sua família e eram educadas pela sua família. E elas decoravam essas histórias. E na mente do oriental, na mente do africano, na mente desses povos do Oriente Médio, o decorar a sua história era fundamental para o seu conceito de identidade. Você não teria herança se você não soubesse de onde você é. Você não poderia reivindicar os seus direitos e o seu status dentro da comunidade se você não soubesse de cor e se não pudesse provar isso como assunto comum para outras famílias também. Então era fundamental eles protegerem essas histórias, decorando e transmitindo. A gente chama isso de tradição oral. E ela é muito poderosa dentro do judaísmo, inclusive até hoje. Há de se fazer, contudo, uma diferença entre tradição oral e inspiração. A tradição oral é aquilo que eles iam transmitindo de pai para filho, mas ela não tem um valor como palavra de Deus. A inspiração é o fenômeno que eles reconheceram, no qual Deus se revelava a um profeta e transmitia através da linguagem deste profeta o conteúdo necessário para eles entenderem o plano salvador de Deus. Então, quando chega a época de Moisés, eles não são mais apenas uma pequena família, como eram no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eles agora não são uma pequena tribo, eles agora se transformaram num povo com centenas, milhares de pessoas. Já é perigoso ficar só na tradição oral. E é nesse momento que Deus passa a tradição oral, refinada pelo processo de inspiração profética, para uma tradição textual. E surgem os livros da Bíblia. E essas genealogias começam a ser incluídas nas narrativas bíblicas, como feito aqui por Moisés. Ok? Então Moisés, num primeiro momento, ele está mostrando que aquilo que ele está argumentando é comum e entendido por todos os anciãos das mais diferentes famílias. Ele não está inventando uma religião, ele está transmitindo para eles uma religião que ele recebeu dos pais dele, dos avós dele, e os avós dele dos ancestrais, esses ancestrais de Abraão. Abraão recebeu dos seus ancestrais. Seus ancestrais estavam se perdendo lá em Ur dos Caldeus. Abraão saiu fora de lá para manter viva essa continuidade da mensagem, mas essa mensagem vinha desde o patriarca Sem, e ele recebeu de Noé, e Noé recebeu de seu pai Lameque, Lameque recebeu de seu pai Metusalém, e por aí vai, e você vai chegar até Adão. Então o objetivo aqui desse texto de Gênesis capítulo 5, para quem está lendo o texto das origens, é mostrar de que isso não é inventado, era uma coisa conhecida e reafirmada na história familiar de toda aquela comunidade, e que esta herança tinha dois propósitos. Então, primeira coisa, mostrar que a mensagem de salvação de Gênesis capítulo 3, verso 15, dada para Adão e Eva, ela foi transmitida, foi sendo ampliada, como a gente pode ver em Judas 16, com a menção de Enoque, e esse conhecimento da salvação, ele vai acrescendo a cada geração, e passou ininterruptamente até Noé, que transmitiu para Sem, e esse transmitiu para sua linhagem até chegar em Abraão. Esse conhecimento foi ininterrupto, porque Deus, em todos os momentos da história, sempre teve uma revelação e sempre teve profetas ou testemunhas que pudessem ensinar para as pessoas ao seu redor qual era o conceito e o plano da salvação. Beleza? A segunda razão é, uma vez que Gênesis 3, verso 15 prometeu um Messias, de onde viria esse Messias? Porque já começa
com o capítulo 4, quando eles estão na expectativa de que vai nascer o primeiro filho de Eva, e veja o capítulo 4, verso 1, não tem dúvida aqui que Caim é filho de Adão e é filho de Eva. Diz assim, ó, coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Sabe por que ela disse adquirir um varão com auxílio do Senhor? Ela está dizendo, esse aqui é uma dádiva, Deus me deu esse aqui nós estamos esperando. Ela entendia de que esse primeiro filho talvez fosse relativo àquela promessa de Gênesis 3,15, de que o Salvador viria dela. Veja como a revelação é progressiva. Deus deu uma revelação geral, não muito específica, porque eles não tinham bagagem para entender tudo naquele momento, e ela ficou esperando que fosse o Messias. Que decepção, né? Foi Caim, e manifestou o caráter que teve. Mas depois, quando nasce Sete, vem novamente a esperança, e o nome Sete dá essa ideia, entender, de uma volta da esperança no lugar de Abel, que foi perdido. E ele começa a ter uma linhagem. Cada um que nasce nessa linhagem tem nomes que fazem referência a Deus. E aí cada um desses nomes mostra que eles estavam esperando que essa criança nascesse, esse Messias nascesse. Quando nasce Noé, por exemplo, eles estão num momento que aparentemente o mundo antes do dilúvio já está tão desgastado e mergulhado na corrupção que os filhos de Caim colocaram no mundo. Quando esse menino nasce, eles dizem assim, o nome dele vai ser Noé. Por quê? Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então você tem aqui uma indicação clara de quando Noé nasceu, a terra estava chegando num ponto que a gente costuma dizer assim, não dá mais. Aparentemente a terra estava já num ponto que a humanidade está dizendo assim, não dá mais. Esse daqui vai nos salvar. Porque eles tinham a esperança de que Noé, quem sabe, fosse o Messias. Então perceba, Deus vai se revelando e revelando o seu plano aos poucos, à medida que a humanidade vai amadurecendo e vai podendo compreender. Você também vai estudando comigo teologia e descobrindo que teologia não se explica tudo de uma vez. Teologia a gente vai aos poucos, porque a compreensão da mensagem é tão progressiva quanto a revelação da mensagem. Olha que bacana! Você entendeu agora qual é o objetivo das genealogias. Nunca esqueça disso. Garantir que a gente sabe quem é o Messias, porque ele tem que nascer numa linha certa, numa linhagem de pessoas, e garantir que em todos os momentos existiu alguém para testemunhar do Evangelho. Isso é importantíssimo você lembrar. O resto, não estamos interessados em registrar de um ponto de vista meticuloso, histórico, quais foram as pessoas que viveram, como é que viveram, quanto tempo viveram, e para fazer disso uma soma e dizer quantos anos tem a Terra. Então essa é uma tentação que em muitos momentos cristãos sinceros ao longo da história quiseram e quiseram estudar. Eu ri aqui porque eu já fiz isso também. Quiseram estudar e somar essas idades aqui dos patriarcas, voltando na história para tentar entender há quanto tempo o mundo foi criado, através da idade dos patriarcas até Adão. Olha, deixa eu te explicar algumas coisas sobre a cronologia que você encontra aqui. Não necessariamente essas cronologias aqui, essas genealogias são exaustivas. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente olha, por exemplo, a genealogia do patriarca Sem, que está ali no capítulo 11, do verso 10 até o verso 32, você tem ali os descendentes de Sem até Abraão. Se você olhar a genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas trata Adão como um personagem real e pega Jesus e vai traçando a linhagem dele, os seus ancestrais, até voltar lá em Adão, mostrando que Adão é um personagem real, o pecado é um problema real que aconteceu e que Jesus é o segundo Adão que veio para resolver o problema lá do primeiro Adão.
O que Lucas está fazendo é mostrar que Jesus é a culminação de toda essa expectativa messiânica que se desenvolveu ao longo do Antigo Testamento. Só que quando Lucas discorre sobre os ancestrais de Jesus e retorna aos ancestrais de Abraão, ele, por exemplo, cita um nome a mais, um tal de Cainã, que a gente não encontra aqui no texto de Gênesis capítulo 11. Então perceba, Lucas está falando de algo que veio por uma tradição oral, que ele incluiu, que se conhecia entre os judeus, mas que não apareceu nessa fonte aqui de Gênesis capítulo 11. Isso não coloca Gênesis 11 em demérito. Pelo contrário, mostra que a preocupação de Moisés ao escrever as genealogias do capítulo 10, do capítulo 11, ou essa que estamos estudando aqui do capítulo 5, não é criar uma lista de todos os camaradas que viveram, mas sim daqueles que foram os transmissores da grande mensagem do Evangelho. É o que, por exemplo, Judas está argumentando ao dizer que Enoque é o sétimo que pregou depois de Adão e ele anunciou a volta de Jesus. Ok? Então é muito importante você entender que podem ter existido mais descendentes de Adão, Sete e Enos aqui e que talvez até não estejam citados. Você diz assim, mas como? Mas ele não diz ali que fulano foi pai de Beltrano e esse aí era filho desse? No livro de Gênesis, ser pai nem sempre quer dizer ser o genitor. Às vezes, ser pai é ser o avô, bisavô ou tataravô, pulando personagens. Vou te dar um exemplo de como o próprio Moisés usou esse tipo de ideia dentro do livro de Gênesis. Na história de Jacó, quando Jacó está conversando com Labão, Labão se refere aos seus netos como seus filhos. Olha aqui Gênesis capítulo 31, verso 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que eles deram à luz? Então Labão está reclamando que a descendência da esposa de Jacó é dele, porque ele é um patriarca e aqueles são seus netos, bisnetos, tataranetos, são de alguma forma seus filhos também. Você percebe então que em Gênesis capítulo 5 pode ter tido mais gente que não foi citada aqui. Você percebe que em Gênesis capítulo 11 tem um nome, por exemplo, que não foi citado, mas que aparece citado lá no Evangelho de Lucas, na genealogia de Jesus? Então você tem precedente dentro da Bíblia para esse tipo de omissão, porque o objetivo, repito, o objetivo não é escrever uma história do ponto de vista da historiografia moderna de nós, pessoas do século XXI. O objetivo aqui é dizer que existiu uma linhagem e que a mensagem nunca foi perdida. Ela sempre continuou através de alguém, e ela foi passada para alguém, e ela chegou até o povo de Israel. Essa linhagem nunca se perdeu. E isso é o mais bonito, porque refuta um monte de ideias estapafúrdias sobre como começou a religião. Alguns vão dizer assim, não, mas a religião, monoteísmo, ele começou com Abraão. Não, não começou com Abraão. O texto é bem claro, o monoteísmo começa com Adão, passa para Sete, Sete passa para Enos, Enos, aí tem toda a linhagem aqui do capítulo 5, vai chegar em Noé. Noé é um monoteísta, pai de todos os povos do mundo. Todos os povos do mundo lá na raiz ancestral conheceram um Deus criador, mas alguns dos descendentes de Noé vão perder de vista esse modelo de adoração, porém ela será continuada através da linhagem de Sem. Alguns da linhagem de Sem vão perdendo de vista essa adoração, ela é continuada por Arfaxade, e ela vai indo até que esses descendentes vão perdendo, e quando chega na época dos pais de Abraão, os pais de Abraão se tornam idólatras. Aí Deus se revela para Abraão e diz assim, Abraão, você vai sair daí, e eu vou te fazer de você um novo povo.
Porque Abraão abraça o monoteísmo que vem lá de toda essa turma, de toda essa linhagem, e ele vai dar continuidade através dos descendentes dele para esta religião do monoteísmo, que inclusive vai ter um tabernáculo no qual tem um ritual do santuário, onde se oferece um cordeiro como símbolo do Messias que viria. E esse cordeiro não é inventado por eles. Esse cordeiro foi oferecido num altar por Noé. Esse cordeiro foi oferecido num altar por Abel. E em toda essa linhagem, esse mesmo ritual, ele continua, porque o objetivo aqui de ter o capítulo 5 é mostrar que esta linhagem continuou a religião que recebeu de Adão, de Sete, e que foi a religião que tentou ser extirpada com o assassinato de Abel. Mas ela continua através da linhagem de Sete e de Enos. É muito bacana você entender isso aqui e não perder o seu tempo tentando calcular a idade da Terra pela idade desses patriarcas, porque simplesmente esse texto não é exaustivo. A gente não tem ideia se de repente não faltou incluir alguns nomes aqui que poderiam ter acrescentado tempo e idade, ok? Eu já fiz isso quando mais novo e já fiz esses cálculos para tentar entender qual era a idade, quando o mundo tinha sido criado e tal. Gente, isso é fruto de um momento inocente da nossa vida, quando a gente não tem profundo conhecimento das Escrituras e não comparou isso com outros textos, mas agora eu estou te apresentando, certo? E muita gente boa já fez esse exercício no passado por inocência. Por exemplo, Lutero acreditava que podia somar essas idades e cronologias, e ele acreditava que a Terra tinha aí 6.000 anos de idade, de criação, que Deus tinha criado a humanidade há 6.000 anos. Esse era o pensamento de Lutero. Muito famoso, semelhante aí, e que se tornou o mais popular, foi o bispo Ussher. E esse camarada vai fazer uma cronologia e vai taxar que a Terra foi criada em 4004 a.C. E esse é um tipo de pensamento inocente, que faz parte de uma mentalidade lá da época da Reforma, 1500 e pouco depois de Cristo, mas aquele é um momento histórico. A gente não está mais nesse momento histórico. Hoje nós temos mais entendimento da Escritura, e eu não estou citando teólogo nenhum aqui. Toda a argumentação que eu mostrei para vocês foi usando versos da Bíblia que mostram de que o objetivo das cronologias e genealogias não são de estabelecer uma data para a Terra. Você nunca vai ver no Antigo Testamento um debate, uma citação de que a Terra tem 6.000 anos de idade. Isso é um entendimento posterior à Reforma Protestante, que teólogos, tanto católicos quanto protestantes, começaram a se questionar num mundo que fazia perguntas agora sobre a natureza e assim por diante. Essas perguntas, elas evoluíram até mais ou menos a época ali do final do século XVIII, início do século XIX, quando começa a ciência, e a ciência começa a fazer questões, e até então o entendimento simplista que se tinha era esse, de que a Terra tinha 6.000 anos, baseado numa interpretação humana do texto de Gênesis 5, somando a idade desse pessoal. Mas aí esses camaradas, esses primeiros cientistas que começam a se questionar sobre a idade da Terra, eu não vou entrar aqui na descrição de cada um deles, porque vale a pena depois você pesquisar por você mesmo a história, as pesquisas do Lord Kelvin, Charles Lyell, que é o geólogo que vai influenciar todo o pensamento de Charles Darwin. Depois você procura por você mesmo, que aqui, como eu disse, esse é um podcast de teologia, mas a história da ciência é bem interessante e vale a pena você conhecer. Então a teoria da evolução de Darwin, nós estamos falando aí meados do século XIX, ela vai depender totalmente de explorar a ideia de que a Terra tem milhões de anos e que a vida está milhões de anos. Então começa a se questionar qual é a idade da Terra e começa a se jogar a idade da Terra como cada vez mais antiga. E depois desse momento surge a ciência, ela se desenvolve, ela faz descobertas tremendas sobre a química, a física, até que a gente chega na época das datações radiométricas. Então, como é que funciona esse negócio todo? Gente, pare um pouquinho agora, escute bem o que eu vou te dizer e não seja um crente ignorante
que critica o que não entende, certo? Lembre-se de um princípio importante aqui, que a gente tem um máximo respeito com as ideias dos outros, mesmo com as ideias que a gente discorda. E se você não tem maturidade para isso, então aqui não é o seu lugar. Aqui a gente tem que ter maturidade para conversar com os diferentes e para ouvir as ideias. Dentro da história, quando eles começam a estudar os elementos químicos e descobrir as propriedades dos elementos químicos, eles descobrem que alguns elementos químicos emitem radioatividade. A gente chama isso de decaimento radioativo. Então, um átomo ele tem a sua eletrosfera e tem o seu núcleo. E quando ele vai emitindo radiação, ele vai se transformando em outro elemento químico. E essa taxa de emissão de partículas ela é constante. Tenta visualizar da seguinte maneira. Imagina que você tivesse uma caixa de água. E nessa caixa d'água ela está cheia de água, ok? E ela está emitindo gotas de água por uma torneira. E ela está emitindo ali um vazamento de tantas gotas por hora. Se você voltasse daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas e você pudesse medir quanta água tem dentro da caixa, você poderia estimar, sabendo quanta água tem dentro da caixa e sabendo qual era a razão ali no número de gotas que cai por hora, você poderia estimar quanto tempo levou para esvaziar essa caixa. Entendeu o raciocínio? Se não entendeu, para o podcast, volta e escuta de novo. Porque esta é uma ilustração para te explicar como é que a medição dos elementos radioativos é feita. E esse é um processo matemático, científico, inteligente e que funciona. E não tem gente maligna em conspiração. Gente, isso é coisa de crente, me perdoe, mas de crente ignorante, quando ele supõe que todos os cientistas são pessoas malignas que estão querendo fabricar coisas contra a Bíblia. Mas então você está me dizendo o seguinte, você está dizendo que eu tenho que confiar em todas essas datações? Olha só, o que eu estou dizendo para você é que você tem que respeitar os cientistas. Eles não são tolos, eles sabem do que estão falando. O que nós podemos fazer é o seguinte, dizer, olha, você está me apresentando uma coisa, eu tenho um entendimento diferente das escrituras, nisso aqui elas estão em desarmonia, então o que a gente faz agora? O que eu venho insistindo aqui nos podcasts sobre origens. Deixamos a ciência no laboratório fazendo ciência, a respeitamos no lugar dela, e ela não vai dar opinião sobre a Bíblia, e nós não vamos dar opinião ali sobre eles, porque em algum momento talvez a gente descubra que a gente estava entendendo o texto bíblico errado, ou talvez eles descubram que eles estavam entendendo a leitura científica errada, ou talvez ciência e entendimento teológico ambos estavam errados. Em algum momento, o mesmo Deus que criou a natureza e o mesmo Deus que revelou a Bíblia vai promover uma harmonia entre esses conceitos. Você diz assim, mas e você acredita então em todas as datações radiométricas da idade da Terra, a idade dos fósseis? Para mim não é uma questão de acreditar. Acreditar, eu acredito na Bíblia. Deus me pede para ter fé e acreditar na Escritura. A ciência não é um assunto para se acreditar. A ciência é baseada em fatos. Eles são ou não são. E eu não tenho um problema de realidade. Eu não tenho um problema de julgar os fatos ou a realidade. Eles são ou não são. A questão que ninguém conta sobre as datações radiométricas é que, para chegar nesses cálculos, é preciso uma série de premissas e eu tenho muitas dúvidas sobre essas premissas. Então o questionamento agora, a crítica que eu vou colocar agora sobre as datações da Terra e fósseis e tudo mais, eu não estou aqui me opondo e dizendo que elas estão erradas. Eu estou dizendo aqui simplesmente que eu, enquanto leigo nesse assunto, eu tenho diversas dúvidas e eu já vi muita gente da área de ciência questionar isso. E quais são as dúvidas? A primeira pergunta é a seguinte: a amostra de um fóssil, de uma rocha, de um material que vai ser examinado, ela
é incontaminada? Porque o pessoal da ciência diz o seguinte: se eu vou fazer a datação de um material e essa amostra está contaminada, aí se perdeu completamente. E é facinho de contaminar essa amostra. Dependendo da maneira como ela for extraída, dependendo do tipo de processos que ela passou ao longo da história. Por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, um fóssil e ele ficou aqui preservado nesta rocha, mas vamos supor que essa rocha sofra algum tipo de pressão externa, sei lá, um vulcão que explodiu na região e trouxe muito calor, uma grande inundação, ou então a poluição da atmosfera. Determinados tipos de contaminação podem alterar a minha leitura dessa cronologia. Na ilustração da caixa d'água seria assim, ó: se alguém for ali abrir a torneira um pouquinho, não contaminou todo o processo, ou seja, a minha leitura de quantas gotas caem por minuto não alterou o fluxo dessa caixa d'água, e aí parece que a idade é bem maior, ou o tempo que levou para esvaziar é bem maior? Outra pergunta: a Terra vive momentos diferentes de proximidade com o Sol. O Sol produz diferentes ondas de raios cósmicos, magnéticos e assim por diante que influenciam sobre a Terra. Essa variação de constantes na natureza me permite ter segurança da quantidade constante de emissão dos elementos radioativos? Olha, se está difícil para você, respira, vai devagar, volta ao podcast e lembre-se, eu não estou fazendo afirmativas, eu estou só fazendo perguntas, são coisas que eu tenho dúvidas. Por fim, existem algumas coisas que me parecem incongruentes. Por exemplo, os caras pegam um fóssil de dinossauro, datam em 65 milhões de anos. Mas a gente já encontrou por aí fósseis de dinossauros em que abre o fóssil e dentro se encontra tecido mole. E esse tecido mole, material orgânico, não pode durar 65 milhões de anos. Ele se degrada numa quantidade de tempo, numa faixa de apenas milhares de anos, que é infinitamente diferente à idade de 65 milhões de anos atribuída a tal fóssil. Então, não é tudo bem resolvido, porque você precisa entender o seguinte, ó: o método científico, ele é maravilhoso e é confiável e ele é correto. Mas as premissas para usar esse método dependem que, primeiro, a taxa de emissão radiativa tenha sido sempre a mesma, e a gente não tem certeza disso. Que não tenha sofrido nenhuma complicação no meio do caminho, nenhuma interferência. E se, por exemplo, um mega meteoro caísse na Terra, um meteoro aí do tamanho do Monte Everest, e se caísse até mais meteoros em outros lugares, e ele caindo nos nossos oceanos ou em algum lugar, ele causasse uma transformação geológica tão absurda, levantando maremotos e causando inundações continentais tão grandes, eu pergunto, todo esse cataclisma não alteraria a medição que nós fazemos ou o entendimento que nós temos da taxa de emissão radiométrica dos diferentes elementos que são medidos? Então eu vou ser bem franco com vocês, eu não desacredito a ciência, não desacredito as medições, as datações que são feitas, eu só estou dizendo que nós não podemos ter certeza das variáveis. E uma vez que a gente não pode ter certeza das variáveis, tem certas premissas que são usadas para eu chegar no cálculo dessas datações radiométricas que elas são questionáveis neste ponto, não no método, nem na idoneidade desses cientistas. Eu acredito que esses homens são inteligentíssimos, são incríveis, mas eu não consigo ter a mesma certeza. E eu vou deixar que o tempo mostre se esses caras estão certos ou não. Se o tempo mostrar de que a Terra é tão antiga como eles dizem, ou que a vida na Terra é tão antiga quanto eles dizem, ok, isso não vai ser uma dificuldade para o meu entendimento das Escrituras. Pode ser que eu vou ter que rever algumas interpretações, mas o plano de Deus, ainda assim, ele continua. E você tem centenas de cristãos que têm um entendimento assim e não é dificuldade para eles.
Eu, particularmente, tenho um entendimento mais ortodoxo do texto. Pode o universo ter aí 14, 15 bilhões de anos, sei lá quanto mais, isso não me importa, não faz nenhuma diferença para mim. Obviamente, quando eu olho as estrelas, e a gente sabe por pesquisa científica, tem todo o cálculo da paralaxe, mostra que as estrelas estão a, sei lá, milhões de anos de nós, e a luz demorou até chegar aqui. Obviamente, o universo é antigo. A gente já viu isso em outros podcasts, nós já vimos que faz total sentido que o universo seja antigo e que nesse universo antigo Deus estava criando, em algum momento decidiu criar em um planeta que estava sem forma e vazio. Então perceba, eu não estou aqui interessado em assumir uma data. Você nunca vai me ver defender que a Terra tem 6 mil anos, 10 mil anos, 4 bilhões de anos. Esse é um assunto que eu não sei. Ele não me pertence, não é do meu ramo, não é da minha alçada. O que eu sei dizer é que a revelação de Deus, e ela é a verdade, ela diz que existiu um Adão histórico, traça-se uma linhagem ininterrupta deste Adão histórico, até chegar em Cristo, que é o segundo Adão. E aí eu não posso tomar ciência para interpretar a Bíblia. Por que não? Uma razão muito simples que eu já falei em outros podcasts e eu quero insistir com vocês. Meus amigos, quem tem dificuldade de entender um Adão histórico, tem dificuldade de entender um Cristo real e histórico. Se você crê no homem que traz os mortos de volta do túmulo, que os traz de volta do pó da terra, não tenha assim tanta dificuldade de acreditar que o Criador fez todos nós exatamente do pó da terra e do mesmo jeito. Passarão os céus e a terra, as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Até o próximo.